Então, dizer ainda que no nosso chamado, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E como cidadãos do reino, temos que manter esse destaque com zelo, manter esse destaque com sabedoria e manter esse destaque com humildade, acima de qualquer coisa, causando influência a todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, não despreze o seu percurso acadêmico. Tenha foco. Nós viemos estar aqui. Nós falamos onde devemos calar. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. No tempo de Cristo não havia microfones, não havia órgãos, era com o gagá mesmo, falava-se assim, todo mundo ouvia, amém? Mas louvado seja Deus pela tecnologia, amém? Assim até o nosso vizinho que está lá fora pode pegar alguma coisa, louvado seja o Senhor por isso. Então, eu dizia que o tema que me deram, que me desafiaram para trazer aqui em 30 minutos, quando eu recebi o convite, eu perguntei, mas Senhor, por que eu? Amém? E a resposta dele foi, por que não tu? Amém? Então eu louvo a Deus por isso. E o tema que me deram foi o impacto do chamado na performance acadêmica e profissional. Amém? Um tema curioso, como disse bem aqui o irmão Orlando, eu não sei se ele estava a falar de mim ou de uma outra pessoa, mas dizer que eu sou formado em engenharia civil, em particular na área de orçamentos e infraestruturas. Já fui fiscal de obras e também trabalhei na área de empreitada. E como mulher, no tempo em que eu me formei, não foi uma coisa muito fácil, porque não era um curso muito aberto para mulheres. Para vocês terem uma ideia, numa turma de 40 alunos, podíamos ser 3 mulheres. E no ano em que eu iniciei a minha formação na escola industrial, na altura, quando ainda existia, eu estive numa turma em que éramos 40 alunos, 3 mulheres, todos mais velhos, porque não sei por que razão a escola industrial só tinha alunos com uma faixa etária muito acima da minha, e quase todos rebeldes, aleluia. E uma das moças engravidou, teve que desistir do curso, a outra desistiu e fiquei eu sozinha, aleluia. Então, eram 36 alunos para uma aluna, amém? E a discriminação, infelizmente, na altura, eu acredito que agora o cenário mudou, já temos muitas engenheiras na nossa área, graças a Deus, era tanto dos professores como também dos colegas. A pergunta sempre era, o que você está a fazer aqui? Amém? Isto não é um curso para mulheres, porque nós tínhamos que carregar carrinhos de mão, cheios de pedras, tínhamos que subir em andaimes. Então, tivemos que nos impor, aleluia, para poder terminar o curso, cheio de desafios. Como eu disse, 10 dos professores, na altura em que eu me formei, professores lutavam com colegas, com os outros alunos, tiravam facas e lutavam. E nós tínhamos que assistir tudo isso e ainda assim manter uma postura decente. Uma mulher, no meu tempo, para poder ter a sua formação, ou tinha que pagar financeiramente para poder passar, ou então tinha que fazer favores sexuais aos professores. E não foi fácil manter a ética, manter a decência e, acima de tudo, o nome de Jesus em todos os lugares onde nós passamos a nossa formação, amém? Então, se você está numa situação semelhante, não desista, amém? É possível, aleluia. Sem se corromper, é possível, amém? Então, qual é o impacto do nosso chamado na performance acadêmica? Quando eu ouvi este tema, fiquei muito curiosa e eu fui para Deus. Eu disse, mas Senhor, o Senhor montou uma armadilha, aleluia. No meio de 2 PhDs, lá estou eu, tão pequenina que sou, a falar sobre um tema tão desafiador, o impacto. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar definir o que é impacto. Aleluia. No dicionário eu achei que impacto é algo chocado contra, algo arremetido, ok? Ou metido à força. Segunda definição que eu encontrei é que impacto é uma força como uma colisão,
uma influência. Eu ainda à procura de definições. Chegou o meu filho mais novo, não o mais novo, mas meu filho. Meu filho começou a ler com 3 anos de idade, sozinho. Então, ele viu que eu escrevi, impacto. Disse, mãe, o que é impacto? E das definições que eu tinha, não tinha como explicar a uma criança de 6 anos que impacto é uma colisão. Só ia me remeter a uma outra definição que ia levar muito tempo. Então eu disse, impacto, filho, é algo que te impressiona e te leva a ter uma boa ideia. Ele parou, pensou, disse, o que é chamado? Disse, o quê? Chamado, quando eu investigava sobre o chamado do grego kletos, quer dizer vocação, ok? Chamar um propósito para o seu propósito, o propósito de Deus. E traduzindo, tentando explicar ao meu filho o que seria o meu tema de hoje, eu me deparei com a seguinte frase: em vez de impacto do chamado na performance acadêmica profissional, eu encontrei a força impressionante do seu propósito divino na sua escola, ou na sua universidade, ou ainda no seu trabalho. Aleluia. E vamos falar um pouco disso nesta noite. Qual é a influência, nesta tarde, desculpa, qual é a influência do nosso chamado, do nosso propósito, naquilo que nós fazemos na escola, na academia, na nossa faculdade, ou até mesmo no nosso trabalho? A primeira influência, o primeiro impacto que eu encontro é simplesmente aquilo que nós chamaríamos de foco. Aleluia. Olhando pela minha própria experiência, é importante ter foco quando nós estamos na academia, quando nós estamos a exercer as nossas funções nos nossos trabalhos, quando nós estamos a fazer aquilo que são as nossas incumbências e buscando aquilo que é o nosso livro milenar, que é a Bíblia Sagrada. Eu encontrei o testemunho de Davi, aleluia, para falar de foco. Em casa você vai ler 1 Samuel 16, 18, porque estamos a falar do crente, e dizer que Davi, ele foi levado, conduzido pelo Senhor a cuidar das ovelhas. Amém? Durante muito tempo na sua vida, Davi era pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas é diferente de um criador de ovelhas apenas para ter carne, ou para ter lã, ou para ter, sei lá, qualquer outro favor do animal. Aleluia. Como pastor de ovelhas, Davi tinha que cuidar delas. Davi tinha que zelar por elas, protegê-las, alimentá-las, conduzi-las a um bom pasto, sem perder o seu foco. Depois ele é chamado para tocar a harpa para o rei, para que o rei se sentisse melhor. E só foi possível porque ele aprendeu a tocar um instrumento. E no tempo em que ele passava com o pasto, Davi, ele adora o Senhor. Era um tempo que ele tinha sozinho e ter comunhão com Deus. Aleluia. Tudo aquilo pelo qual Davi passou lhe conduziu para um lugar. Amém? Todo o meu percurso como estudante, como engenheira, como mestre, tanto no trabalho, me conduziu a um certo lugar. Pode parecer que não, mas a engenharia civil me tornou uma pessoa prática. Aleluia. Me tornou uma líder capaz de enfrentar multidões de desafios e conseguir responder à altura que me era exigida. Amém? Me ensinou a contornar obstáculos. Assim também foi com Davi. Davi, quando pastava as ovelhas de seu pai, não sabia que estava a aprender em como pastorear futuramente as ovelhas de Deus. Amém? Então não despreze o seu percurso acadêmico. Tenha foco. Amém? Davi não sabia que ao ir sempre ao palácio, tomar conta da armadura do rei, tocar para o rei, não sabia que o aprender música, a arte da música, o Senhor lhe preparava para depois ele ensinar aos levitas sobre instrumentos no templo, instrumentos, músicas que até foram tocadas no funeral de Jesus. Davi compôs músicas para o enterro de Cristo muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás. E graças à sua influência, nós hoje temos um louvor e uma adoração com música, com instrumentos. Amém? Mas tudo começou onde? No pasto do seu pai. Aleluia.
Então mantenha o foco. As suas idas ao palácio lhe permitiram mais tarde estar no palácio, conhecer como é que era a dinâmica do palácio, a postura do palácio. Então o seu percurso, o foco que Davi teve quando ainda estava como pastor de ovelhas, lhe levou a um lugar de liderança ao ponto de se tornar um homem segundo o coração de Deus e um excelente rei. Quando se fala dos reis de Israel, Davi é sempre uma referência. Aleluia. Então não perca o foco e deixe que as oportunidades que o Senhor vai lhe expor lhe conduzam para um lugar muito melhor. Amém. Eu me lembro quando eu estava ainda a full time, vou dizer assim, no trabalho secular, no meu escritório eu fazia questão de chegar sempre mais cedo. Graças a Deus o Senhor sempre me permitiu influenciar aonde quer que eu fosse. E uma das coisas que eu fazia era chegar cedo, antes de todos os meus colegas, e colocava louvores. Porque ficava numa sala de 3, 4 colegas e eu colocava louvores de propósito. Logo, quem chegou se submete. Amém? Aquele que chega tarde se submete. E eram obrigados a ouvir louvores de segunda a sexta-feira, querendo sim, querendo não. Amém? Quando meus colegas chegavam na quinta-feira, amanhã é sexta-feira, o que é que vamos fazer? Qual é a pegada? Diziam assim na nossa linguagem. Eu dizia, amanhã é dia de vigília. Aleluia. E de certa forma todos os colegas já sabiam que se você for conversar com o engenheiro Yolanda na quinta-feira, vai te convidar para a igreja. Pouco a pouco, cada um deles foi se aproximando, expondo a situação em que estava, e Deus permitiu que o Espírito Santo os aconselhasse através da minha vida, amém? Então, se você não perder o foco, se você não desprezar o seu pequeno começo, talvez você esteja a fazer o ensino geral, ou o ensino técnico, ou o ensino médio, foca-te, sem perder Cristo. Aleluia. Louvado seja o nosso bom Deus. Segundo ponto que eu meditei sobre este impacto na nossa vida acadêmica e profissional foi exatamente o destaque e a proteção que o teu chamado te dá. Amém? Porque nós somos escolhidos de Deus. Favor será sempre o nosso nome. Não importa onde você estiver, aonde você, em que área você estiver a agir, favor é o seu nome. Eu estava na área de construção civil, já não na escola. Nós chamávamos a escola do ringue de morte, e o instituto em que eu me formei era o desfiladeiro da morte, de tão pesado que era. E pela misericórdia do Senhor, o meu nome sempre esteve em nomes de destaque. Primeiro porque, por ser mulher, era obrigatório que nós mulheres nos esforçássemos um pouco mais, ok? Para podermos estabelecer o nosso lugar. E depois também simplesmente pela misericórdia do Senhor. Mesmo sem nos apercebermos, o Senhor, o nosso chamado, nos conduz para um lugar de destaque. Para isso, em casa veja Atos 7:22, falando de Moisés. Moisés, de todas as crianças que havia, ele foi destacado. Foi criado na casa de Faraó. Ele aprendeu sobre as artes egípcias, que eram meramente pagãs, mas Deus lhe permitiu aprender a ler, aprender a escrever, para mais tarde poder compor o Pentateuco, poder escrever aquilo que Deus lhe transmitia, aquilo que Deus lhe conduzia. E por causa de ter ido à academia, por causa de ter sido destacado e por ter aceito e abraçado esse destaque, hoje nós temos o Pentateuco composto para nós, escrito por alguém que sabia escrever. Aleluia. Hoje é fácil dizer, mas é simples escrever, mas no tempo de Moisés nem todo mundo sabia escrever. Amém? Nem todo mundo tinha acesso à escola. Nem todo mundo tinha acesso a uma academia. E Moisés teve esse acesso. Deus teve que lhe tirar do Egito para poder tirar o Egito dele. E assim foi durante 40 anos. Mas mesmo depois disso, ele continuou em destaque. E foi chamado e levado para libertar o povo. Tudo por causa do seu chamado. Então, o impacto do nosso chamado na nossa vida acadêmica é que nos leva, nos conduz para lugares de destaque.
Talvez você esteja a fazer a 12ª, oitava, todo mundo está a fazer a 12ª, oitava. Eu não tive a bênção de viajar, eu não tive a bênção de migrar. Mas aí onde você está, Deus vai fazer com que holofortes te alcancem. Então preze tudo aquilo que você aprende, sem com isso se desvirtuar daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que é a excelência do nosso chamado como cidadãos do reino. Aleluia. Aleluia. Então, dizer ainda que no nosso chamado ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. E essa é uma coisa que nós devemos levar aonde quer que o destino nos conduza, aonde quer que Deus nos leve, porque nós somos chamados para influenciar no mercado, influenciar nas empresas, influenciar aonde quer que a gente vá. Aleluia. Por quê? Porque a graça não repousa sobre nós apenas porque somos bonitos, mas por causa do nome do Senhor. Há um nome que nós temos que zelar acima do nosso próprio nome, e é o nome do nosso Rei. E como cidadãos do reino, temos que manter esse destaque com zelo, manter esse destaque com sabedoria e manter esse destaque com humildade acima de qualquer coisa, causando influência a todos aqueles que estão ao nosso redor. No seu grupo de estudo, antes de começarem a estudar, diga: vamos orar. No seu trabalho, eu implementei num dos escritórios em que eu ia, os colegas reuniam-se cedo, era já uma empresa de empreiteiros, e o dono, o chefe do armazém era pai de um dos sócios, então por causa disso respeitavam ele um pouco mais. E ele sempre dizia: vamos orar antes de fazermos qualquer atividade. Quando eu entro lá, só se orava, ok? Que já era muito bom. Mas chegou meu dia de fazer a oração, porque o Madala já falecido fazia a escala. Chegou meu dia, não só eu fiz a oração, como também comecei a introduzir devocionais. E depois de mim, todos os outros que vieram começaram a introduzir devocionais. Isto é, ler uma pequena escritura, falar um bocadinho, coisa de 1 minuto. Depois sim, vamos orar. Então nós somos chamados para causar influência, para influenciarmos Cristo aonde quer que a gente vá, seja na academia, na nossa escola, nossa faculdade ou até mesmo nos nossos trabalhos. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Então é muito importante isso. Numa outra empresa em que eu estava, eu não sou fofoqueira, eu falo mais de mim que outra coisa, aleluia. Numa outra empresa em que eu estava a fazer um jejum pessoal, mas meu diretor não sabia. Ele chegava, cumprimentava todos: bom dia, bom dia. Parava na minha mesa, dizia: a paz. Eu respondia: Pai Supremo, como está? Ele: eu estou bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas fazia isso em tom de deboche, de propósito. E num desses dias em que eu estava a jejuar, ele chegou e veio queimar incenso ao meu lado. Uma atitude um pouco estranha. Mas por que está a queimar incenso? É porque você está a influenciar a todos os colegas. Agora todo mundo, na hora do lanche, na hora da refeição, vocês estão a falar de Bíblia e de não sei o quê. Então eu quero acabar com isso aqui no escritório. Não fiquei muito tempo nessa empresa, mas dizer que aonde quer que a gente vá, não podemos nos envergonhar do nome que nós carregamos, que é Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Sim. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A outra coisa o outro ponto que o nosso chamado traz, o outro impacto que ele traz, é dar-nos ousadia. Amém? Mateus 2:2 fala de certos magos que foram ter com o rei Herodes e chegaram lá e disseram: onde é nascido o rei dos judeus? Talvez você já viu isso na sua casa, numa leitura que você fez no livro de Mateus. Mas chegar para um rei e dizer aonde é que está nascido um outro rei superior a ti requer ousadia.
Não pararam por aí para dizer que viemos aqui para saber onde é que é nascido o rei, mas continuaram e disseram para adorá-lo. Então, que rei é esse que precisa não somente de ser conhecido, mas também adorado? Era uma afronta para o rei. Mas estes magos puderam afrontar o rei desta maneira porque eles estudavam os astros. E ao estudar a estrela de Belém, aquela estrela que apareceu, que estava entre Vênus e Júpiter, Vênus representa o sacerdote para o povo judeu e Júpiter representa o rei. Então eles sabiam de certeza absoluta, porque estudaram, de que é nascido um rei, que é rei e sacerdote. E com isso tiveram a ousadia de consultar ao rei. Aleluia. Para Herodes eles apenas saudaram, não trouxeram presentes. Mas para o rei que eles foram encontrar, não só saudaram, como adoraram e ainda fizeram ofertas. Aleluia. Então o teu chamado vai te levar a lugares de ousadia, não lugares de arrogância, é diferente. Lugares de ousadia, lugares onde talvez sozinho você não conseguiria, mas impulsionado, como testemunhou aqui uma irmã, sozinha ela não conseguiria, mas impulsionada pelo nome do Senhor, alcançou outras coisas que sequer estava à espera. Como cidadãos do reino, a nossa performance, o nosso desempenho deve ser sempre de excelência, porque o nome que nós carregamos demanda excelência, demanda santidade, demanda amor, demanda compaixão, mas tudo tem que ser feito com zelo, tudo tem que ser feito com a disciplina necessária para honrar o nome do Senhor. Estando em vários púlpitos ou em vários altares, nós não estamos por nós mesmos, porque nós podemos ter um tantão de degraus mais do que um termômetro, não muda nada, aleluia, se o nome do Senhor não estiver lá. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Então, não estude para ser mais um. Amém. Não se forme para no próximo culto de acadêmico você estar aqui também bonito de ter o papete. Isto faz um calor que vocês não estão a imaginar. Aleluia. Eu não vejo a hora de tirar esse negócio. Amém. Então não é por aí. Estude para fazer a diferença. Amém. Sempre que o apóstolo está aqui, o fecho apostólico, qual é que é? Ide e marcai a diferença. Então marque a diferença. Não porque o apóstolo falou, não tem nada a ver com o tabuleiro, tem a ver com Cristo. Amém? Porque aonde quer que você vá, você será reconhecido por ser de Cristo, por ser um cidadão do reino. Então exerça as coisas com excelência. Quando você estiver no seu trabalho, faça o seu trabalho como que para Deus. Aleluia. Estabeleça metas. Não, se o meu trabalho eu tenho que entregar em 2 semanas, eu vou fazer 1 semana e meia. Se for possível, eu vou fazer 1 semana mesmo. Por quê? Porque Deus me deu a mente de Cristo. Então a mente de Cristo não é preguiçosa. A mente de Cristo ela não é acomodada. E isso sim vai fazer diferença em todo lugar onde você for. Você será uma referência. Aleluia. Não por mérito próprio, mas para que o nome de Jesus seja honrado. Sempre que fazem uma novela ou um filme e tem lá um personagem cristão, é sempre um bobinho. Se não é bobo, é chato. Aponta demônio para todo mundo. E cria uma imagem de que o crente é negligente, de que o crente é fanático, não espiritual, mas fanático. E cria uma imagem de que o crente é preguiçoso, porque tudo Deus vai fazer. Não. Crente é excelente. Aleluia. Crente é um cidadão do reino, consciente de quem é e de quem ele é. Aleluia. E por fim, o Senhor me levou a meditar em João 3:2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vá bem com a tua alma. Este versículo parece apenas um simples cumprimento, mas diz que desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vá bem com a tua alma. Como cidadãos do reino, não devemos apenas nos preocupar com a parte espiritual. Aleluia. Eu sou mãe de 5 filhos. Amém? Uau, glória a Deus. Eu sou mãe de 5 filhos
E eu louvo o Senhor porque todos eles estão em Cristo. As nossas discussões, as minhas filhas, quando querem alguma coisa de mim, começam... A expectativa de um justo não será malogrado. Aleluia. Que é para quê? Sabem, aqui, para chegar no coração de mamãe, a oração de Deus, ok. Mas também diz, não tenteis o Senhor teu Deus. Aleluia. E não é por mérito próprio, mas é pela graça de Deus. Amém? Por quê? Porque aonde quer que a gente esteja, em casa como esposa, apesar de ser esposa, eu sou uma esposa cidadã do reino. Em casa como mãe, gente, 5 filhos é uma grande bênção, mas também ocupa muito tempo. Aleluia. Mas ainda assim eu sou uma mãe cidadã do reino. Outro dia eu estava a preparar-me para sair e eu estava com cabelos organizados, então queria usar aquilo que nós chamamos de prótese. Mas na verdade aquilo é peruca, amém? Quando eu procuro aquele negócio, eu não gosto muito de usar aquele negócio, faz calor na cabeça. Estou a procurar, não estou a apanhar. Vou para lá, não apanho. Quando vou para a varanda, eu encontro meu filho com a peruca na cabeça, estendido os braços, e ele dizia, "It is finished." Baixou a cabeça, depois disse, "And Jesus died." Ele pegou a minha peruca para fazer teatro da crucificação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, se não é Jesus, é Sansão, que também porque tinha cabelo grande, então fica com o cabelo, e as minhas perucas se perdem assim mesmo em casa. Por quê? Porque apesar de ser mãe, eu sou mãe do reino. Aleluia. No meu trabalho, meus colegas, ainda que eu lembro uma vez, chegou um convidado, um outro engenheiro, que também estamos a fazer um trabalho com ele, e ele pergunta ao meu diretor, que está ali olhando? Nem vale a pena que ela vai te convidar para a igreja. Aleluia. Então, nós impomos Cristo aonde quer que a gente vá. Sou sim um técnico, sou sim um quadro de uma empresa, sou sim um CEO, ONA, o que você quiser chamar, mas sou um representante de Cristo no trabalho, na escola, na faculdade. Amém? E o destaque vem não por nossa causa, mas por causa de quem nós representamos. Aleluia. Finalizar dizendo que aquele que não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Amém, igreja? Aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Uma das coisas que o Senhor colocou no nosso coração é sempre passar o testemunho, passar o bastão daquilo que nós aprendemos, sendo discípulos, discipulando outros. Porque esse faz parte da grande comissão, fazer discípulos, isto é, seguidores de Cristo. E se você não sentar para aprender, você não pode nunca se levantar para ensinar. Aleluia. É preciso ter um desenvolvimento harmônico entre as nossas capacidades intelectuais, espirituais, sociais e acadêmicas, sempre com excelência do nosso chamado em Cristo Jesus. No tempo de seca, no tempo de fome, nenhum leão vai comer capim. Aleluia. No tempo de seca, leão não come capim. Então, ainda que você esteja desafiado pela sua vida acadêmica, porque é difícil, por questões até mesmo espirituais. Nós temos um caso de um irmão que na sua família ninguém nunca tinha passado a 9ª classe. Ele conseguiu fazer a 10ª, fez a 11ª, ano passado fez a 12ª, para a glória do Senhor, amém? Não conseguiu entrar para a faculdade este ano, porque na hora dos exames de admissão ele ficou muito doente, mas ainda assim, próximo ano, ele vai tentar de novo. E se não passar, no ano a seguir, vai tentar de novo. E ainda que ele não passe, no ano a seguir as escolas não estarão fechadas, ele vai tentar de novo. Aleluia. Então não importa que idade você tem, não importa a que nível você chegou, não importa quanto tempo você deixou de ir à escola ou de ir à faculdade, tente de novo. Aleluia. Agora em novembro eu terei uma outra graduação e continuarei a tentar e a formar-me de novo, de novo, de novo e de novo. Aleluia. Então não desista nunca daquilo que é o seu propósito. Não desista nunca daquilo que o Senhor está a fazer na sua vida. Aleluia. Seja como um bambu, ainda que te dobre,
você não quebra. Amém? E volte sempre, deseje sempre o melhor. E aonde você estiver, no lugar aonde o Senhor lhe colocar, como falou aqui Dr. Sandy, no lugar onde o Senhor lhe colocar, não corrompa o seu coração, não corrompa as suas virtudes em Cristo. Não aceite ceder para o mundo. Antes, transforme o mundo. Traga uma coisa nova para este mundo. Traga uma inovação para este mundo. Coloque-se em lugares de destaque para que Cristo sempre seja honrado por meio da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Eu agradeço a Deus mais uma vez por este convite. Agradeço às pessoas que me acompanharam, doutora Cat, doutora Elsa, ministra Marisa. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. No MPV eu me sinto em casa e eu me sinto sempre acolhida cada vez que eu venho aqui. E eu sei que não é por mérito próprio, é pela graça do nosso bom Deus. Então, mais uma vez, que Cristo seja glorificado. Obrigada.